Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Para quem chegou agora, estamos lembrando que esse programa é comemorativo dos 126 anos da cidade de Teresópolis e também para continuar essa conversa sobre história e memória, vamos conversar com Léo Bittencourt, cineasta e documentarista. Bem-vindo, Léo. Tudo bem? Bem-vindo, pessoal da TV Diário. Mais um prazer estar aqui. Léo, dentro dos vários projetos de filmes que você já fez e que você vem desenvolvendo, a questão da memória e da história sempre foi assim, uma tônica. De onde que vem esse teu interesse sobre a história e sobre a memória? Isso na verdade lá atrás não foi muito previsto. Na verdade, isso tudo foi uma efeméride que aconteceu, né? Porque minha formação, eu sou fotógrafo e quando eu me vi querendo produzir audiovisual, eu me associei à professora Regina Carmela, né? Que é professora de literatura, formada em letras, e a gente quis contar histórias de ficção. Só que a dificuldade que a gente encontrou, não só na época com relação à equipe e orçamento e direitos autorais das histórias que a gente queria contar, a gente achou melhor baixar a bola e tentar uma coisa um pouco mais, até para praticar o audiovisual, né, uma coisa mais documentário que exige uma equipe pequena, né? E também era uma coisa que apetecia a gente. Por que eu falei efeméride, né? Porque isso coincide. Na hora que a gente começou a ver, eu assistia muitos documentários históricos, né? Tinha uma série no canal Mundo, Biography, que eu gostava muito e eu percebia que poderia se contar uma história com pouca coisa, com belos relatos, né, e imagens, eu falei, eu acho que aquilo ali dá para alcançar, aquela não precisava de uma ali. superprodução. Não precisava de uma superprodução e ali eu ia me inserindo no universo, a gente, né, aprendemos juntos, a gente ia se inserindo no universo audiovisual e foi assim que a gente começou a fazer. E dentro dessa efeméride, quando a gente começa a contar a história de nós mesmos, né, da cidade onde a gente... eu também comecei a esbarrar com a minha história e assim, determinados fragmentos da minha origem, no sentido de assim, onde eu passei minha primeira infância, né, no Hotel Galeria Serrana, lá né, assim, aquela primeira infância que a criança nunca esquece. E era um hotel histórico, muito velho já na época e que você vê imagens do prédio já no começo do século XX. Quer dizer, o prédio do hotel onde eu moro. Então, quando a gente vai se dando conta dessas coisas, a gente vai percebendo que aquilo ali onde eu vivi e tal, onde a gente vive, né, tem muitas outras histórias para contar. Então, assim, a gente descobriu essa coisa de contar história dentro dessa coisa. Só que a gente não tinha noção, né? A gente achava que ia fazer um documentário e depois ia fazer outras coisas, né? Fazer obra de ficção, outra coisa. Só que depois que a gente desenterra um determinado fato do passado, que era a proposta, né? Quando a gente fez o filme Cidade dos Festivais, né? Nós lançamos o Sesc apresentou esse filme em 2005. Antes disso, a gente já tinha feito 2 curtas. Um na época da política, em 2004, e outro anterior um pouco, que era um curtinho de 5 minutos, não deixa de ser histórico, né? Uma entrevista com a Dona Santa, que era uma rezadeira que tinha lá, próximo ao Carramanchão, lá da Granja Guarani. Quer dizer, já tinha uma pegada um pouco... Sim, mas como exercício, né? Assim, da então, história, então né? Quando a gente fez o grande debut, assim, que foi lançar o Cidade dos Festivais, a gente teve um retorno muito, não vou dizer violento, porque é uma palavra que não encaixa, mas muito intenso, tá? Emocional da cidade, né? A gente percebeu que a cidade carecia, as pessoas que amavam a cidade, as pessoas que moram aqui, elas careciam de um determinado tipo de referência para justificar o que quer que seja em relação ao carinho delas pela cidade. E até hoje, quando a gente chega na cidade, né,
ainda existe esse dizer, né? A cidade de Teresópolis, cidade dos festivais. Inclusive, eu tenho as imagens, né, da colocação original da inauguração em 1969, com a presença do prefeito Valdir Barbosa Moreira, né, e o Lions, né, que era uma entidade muito atuante na época, né, eles inauguraram aquela homenagem, né, do Lions para Teresópolis, cidade dos festivais. Foi um decreto do governador na época, quando Teresópolis sediou os primeiros festivais de cinema. Então, quando a gente percebe que o retorno é muito grande da população, a própria população, a própria sociedade começa a gente lembra aquele Pequeno Príncipe, que a gente é responsável por aquilo que a gente cativa, por quem a gente cativa, né? Então as pessoas começaram a demandar a gente de histórias. Olha, Léo, eu tenho aqui uns filmes, eu tenho aqui umas fotos, Regina, eu tenho umas fotos. E aí a gente começou a entrar nesse turbilhão de memória e começamos a montar os projetos a partir daí. Aconteceu até uma própria demanda, né? A demanda Criou espontânea. Uma demanda natural da cidade, né? E aí eu, que já era fotógrafo desde 89, em 2005 lançamos, ou seja, eu já era fotógrafo, então 89, 2009, né? Não, 89, 99, ou seja, eu era fotógrafo há 16 anos. O pouco tempo que a gente começou, os primeiros anos, eu já era mais referência como documentarista do que como fotógrafo. E aí aconteceu um fenômeno, porque eu não era mais chamado para fotografar. A minha formação é fotógrafo de publicidade também, né? Então eu fui o primeiro fotógrafo de publicidade de Teresópolis. Primeiro a atender a Bebidas com Maria, atender a Trilhas e Rumos, assim, algumas empresas que precisavam ter catálogo com produção local, né? O próprio Unifeso também. A Unifeso, fiz o catálogo da Unifeso no comecinho dos anos 2000. Então, mas assim, essa mudança de expectativa das pessoas até me deixou um pouco, eu falei, olha, eu continuo sendo fotógrafo, porque eu não vivo de documentário. mais como cineasta. Fazer vídeo homenagem, já fizemos uns, assim, vídeo surpresa, né? Alguém que vai fazer 40 anos, alguém que vai fazer 50 anos. A maneira que a gente construía ali a narrativa dos nossos filmes, as pessoas ficavam encantadas, né? E aí encomendavam para si, para homenagear alguém. Então a gente fez trabalhos para entidades, para clubes, né? A gente fez trabalhos para sindicato, a gente fez trabalho para pessoas assim, para a CRT, a gente fez trabalhos para o SESC, né? A gente fez trabalho para um monte de demanda que foi ao longo dos anos, né? E aí também houve um outro desdobramento, que foi a gente começar a dar palestra. E aí que transformou mais ainda. E aí o projeto Reminiscências, ele surge dentro desse universo como? Então, ele surge porque, como eu trabalho com imagens, quer dizer, como eu tenho, por exemplo, as capas dos DVDs, a parte gráfica e visual, era responsabilidade minha, porque eu sei mexer com as imagens, né? Sei trabalhar uma foto, sei fotografar, sei iluminar. Então, essa parte técnica e gráfica eu que fazia. E aí a Regina gostava do roteiro, da coisa assim, que era uma praia que eu nem fazia questão de brigar com ela, porque tinha que ter uma paciência muito grande, assim, que eu não me atraía, assim, né? Aí tem eu um até trabalho gosto. de pesquisa também, né? Que Mas demora muito tempo. A gente ia junto, então a gente dividia o que a gente gostava e cada um escolhia o galho que queria ficar e ia bem, né? Então houve outros desdobramentos desse projeto Reminiscências, porque a gente começou a dar palestras para as escolas de graça no SESC. Mais de 1.500 alunos passaram pelo SESC assistindo nossos filmes, entendeu? E fazendo perguntas pra gente. E aí a pergunta vem, por que a cidade era assim, tá assado? Às vezes perguntas que a gente não tinha resposta totalmente. E a gente vai buscar, porque na outra sessão alguém vai perguntar isso de novo. E isso força a cidadania. Então a gente começou com uma proposta de audiovisual e no final ela acaba nos pautando e nos direcionando para um caminho que não era o que a gente imaginava. Não que a gente não goste, né? Eu assumi, porque eu achei digno, achei bacana, então você acaba virando uma referência, né? Daquele que mostra como era antes, então, entendeu? Então, eu assim, aprendi muito, aprendo ainda até hoje, né, conversando com o Vanderlei, com outras pessoas que curtem, né, que trabalham com
com esse mote da memória em Teresópolis, é entender inclusive a cidade, né? Por que ela chegou ao ponto que ela chegou, né? E coisas assim, olhando para trás, a gente olha uma coisa que às vezes aparentemente foi vantajosa para a cidade e que ao longo dos anos foi uma vantagem de curto prazo, e a médio e longo prazo houve um prejuízo muito grande para a cidade, coisas aparentemente boas, né? Então a gente aprende que tudo tem que ser muito planejado, porque sempre haverá um prejuízo dentro de uma escolha, né? Então os filmes contam isso. Eu já estou fazendo uma apresentação agora de filmes que eu lancei em 2010, tipo da Estrada Direta. Teve lá agora o lançamento da abertura de temporada de montanha, lá, e apresentei o filme, mas o filme para as pessoas assistirem e debaterem sobre o impacto ambiental de uma construção como... Tem a questão do registro, né? Que o aí registro. você acaba registrando, né, a determinadas situações à medida que o filme vai sendo feito, né? E essa memória vai ficando para as outras gerações. Vai, ou seja, além de eu pegar a memória para ilustrar o meu filme já também é outra memória que eu estou produzindo. E agora esses encontros, né? Porque o Reminiscências também é o nome de um filme seu, né? E acabou que gerou um outro movimento que são os encontros, onde as reminiscências são provocadas, são conduzidas. Fala um pouco desse projeto, como que funciona? A gente criou, por exemplo, o Reminiscências virou uma coleção. A gente coloca o título é o projeto Reminiscências. Então o subtítulo é que muda. São 4 filmes até o momento, né? Reminiscências dos anos 20 aos anos 50, depois a Estrada de Ferro Teresópolis, depois Reminiscências, a Estrada Direta Rio-Teresópolis, e agora em 2014, agora não, já tem 3 anos atrás, nós lançamos o nosso último Reminiscências até o momento, que é Teresópolis, a Casa da Seleção, contando a história da seleção brasileira em Teresópolis. E, paralelo a isso, eu criei um grupo no Facebook chamado Reminiscências de Teresópolis, só para tratar de memória. Aquele grupo já conta com mais de 8.000 pessoas. Bacana. E tem moderadores que eu escolhi para ficarem ali cuidando do jardim, não deixar postagens que não tem a ver com o tema, né, direcionando as coisas e cuidando como se fosse um jardim. E a partir daí as pessoas falam assim, vamos nos conhecer e tal, é uma convergência saudosa, né? Então a gente começou, né, lançamos no Sesc lá um dia, uma tarde, um encontro, no primeiro encontro, aí foi acho que 10 pessoas, 8 pessoas, e aí eu levei um scanner, né, digitalizamos as imagens, aí tiramos uma foto, postamos no grupo. E aí, pessoal, aí depois ficamos um tempão sem ter, depois o pessoal, vamos fazer outro e tal, então a gente fez lá na FESA. No ano passado. No ano passado nós fizemos o segundo encontro, né, que já deu umas 20 pessoas, 20 e poucas pessoas, e aí já começamos a incrementar, porque já que eu falei, poxa, já que eu estou numa sala de audiovisual, né, eu vou filmar, vou chamar as pessoas para virem aqui no púlpito da memória, aqui, depois eu que dei esse nome, as pessoas pegam o microfone e dividem com as outras suas memórias, uma memória oral do que lembra de Teresópolis, que quiser ofertar para as pessoas, né? Depois rolou bingo, né? Então a coisa tá veio. E aí agora, uns 2 meses, em abril, a gente lançou na ProArte, que é um lugar histórico, no Centro Cultural, e a gente, aí a coisa já estava incrementada, que deve ter dado umas 40 pessoas só para... Lógico que no dia tinha outros eventos do Centro Cultural, mas assim, para o nosso evento foi umas 40 pessoas que mais ou menos contadas. Então é um público que vem crescendo, que vem se interessando. E aí nesse eu já estava, eu já tinha desenvolvido um bottom, alguns produtos para as pessoas levarem para casa e presentearem, porque lá eu vendo meus DVDs, lá eu vendo fotos para as pessoas passarem para quadro, para porta-retrato, né? Eu oferto alguns DVDs e a ProArte também ofertou uns presentes para a gente fazer um bingo. E o horário foi curto, porque a coisa foi tão boa, se esticou, né? Quase atropelou os eventos que estavam por vir. É verdade. E as ideias vão surgindo. Então, assim, eu já sei que o próximo, se tiver um próximo evento de Contra Reminiscências, deve tomar quase que um dia inteiro, porque já estou com umas ideias de agregar outras coisas que estão convergindo
e que está relacionado à memória também, e está começando a crescer essa coisa da memória, né? Está começando a crescer, a ter outras parcerias, né? Lançamento de outros projetos, né? Porque o Reminiscências, por exemplo, eu já fiz painéis para o Sesc sobre a família Granado, nós já fizemos, eu e Regina. Está lá até hoje, né? No Palacete, tem um painel de 8,60 m, né? Não tiraram porque é bom, dá muita visita. Com porque certeza. o Sesc tem uma dinâmica, né? Então já deu, acho que 25 mil visitas no painel. Olha que bacana, muito legal. legal. E a gente já fez também para o Sesc Copacabana 80 metros de adesivo no buffet do hotel do Sesc. Está lá até hoje, com a história do bairro de Copacabana. Então tem outros projetos que não decolaram, né? Nem tudo são flores, mas a gente tem projetos. Assim, a gente já fez 4 projetos que viraram filme. Mas eu tenho 3 que ainda não viraram, que é da linha de Reminiscências também, que eu preciso de uma atualização e de um momento melhor em que eu encontro uma possibilidade de encaixar, né? Que é patrocínio, tem uma envergadura que eu não, com a ajuda local, sem uma lei de incentivo, fica difícil fazer no patamar que eu já alcancei. Os primeiros a gente fez... qualidade, né? Os primeiros filmes a gente fez na guerrilha mesmo, porque a gente estava construindo um portfólio também, né? Então, deixava de comer, deixava de fazer tudo, porque estava investindo. Chega uma hora que você tem que, olha, eu já não tenho que provar mais nada para ninguém que isso aqui funciona, claro. É uma receita que dá certo, a gente tem que agora melhorar, colocar profissionais no filme, né? Então, tudo de uma forma, foi de uma forma assim, bem sustentável, né? A primeira trilha sonora eu peguei de músicas free. A segunda trilha sonora eu já peguei de um CD de um artista local, que achou maravilhosa, o Marcos André Martins, né, no trem. A terceira trilha sonora eu já encomendei a um trilheiro que fez o tratamento do som. Então a quarta vai trilha sonora, incremento, eu digo né? com som, mas também tem outros incrementos, de colocar mais uma câmera. Nosso primeiro filme, o Cidade Festivais, era uma câmera só e com defeito. E emprestada das irmãs do Colégio São Paulo. Era uma produção tipo Glauber Rocha, Glauber né? Rocha teve dois incidentes, assim, de eu ligar para o Mário Carneiro, diretor de fotografia do filme O Padre e a Moça, dos anos 60, do cinema novo, quer dizer, uma pessoa de extremo, já faleceu, aliás, né, várias pessoas que participaram dos meus filmes já se foram, mas deixaram as suas reminiscências, né, eternizadas nos filmes. E as pessoas que eu não tive tempo também, né, Então, o Mário Carneiro é um desses que, poxa, eu falei, olha, Mário, eu tô com vergonha de te dizer, mas o nosso som, perdi todo o teu som. Ele, quando eu vi aquele monte de fio, eu já imaginei, vem aqui que a gente grava de novo, olha só. Olha, que generosidade, fomos lá na Paula né? Freitas, lá em Copacabana, entrevistar ele, e ele foi melhor ainda com a entrevista dele. Olha, muito entendeu? legal. Então, assim, essas são umas memórias que nós temos dessa construção, né? Muitas pessoas já passaram pela gente, muitas pessoas eu já entrevistei que não virou filme ainda. Em relação a Feso, tem a dona Maria Alice Rodrigues Nunes, que eu tenho 4 horas de depoimento dela, falando sobre a vida dela toda, desde os anos 40. E a Feso foi logo no final, assim, quer dizer, em relação à vida Alice dela. Foi uma mulher, né? Uma mulher de época. De época e pioneira em vários aspectos. Pioneira em Teresópolis, e para uma mulher na época também. Quer foi dizer, era uma da Academia Teresopolitana de Letras também. Fundadora, ela inaugurou escola, ensinou prefeitos ensinou. Eu acredito, né? Porque às vezes a pessoa fala, pode estar exagerando, ela ajudou prefeitos a administrarem as cidades, vamos dizer assim, né? Então, assim, essa trajetória ela é muito interessante, ainda está sendo, né, um gerúndio, né? Eu não sei onde vai dar, né? Eu ainda gostaria muito de viver de memória, mas ainda não... É lógico que eu crio alguns trabalhos de fazer telecine, por exemplo, né? Telecinar filmes porque eu não tinha condições de pagar um Labocine para fazer. Então, o que eu fazia? Eu desenvolvi um kit de fazer telecine honestíssimo, já foi elogiado por profissionais da área. Então, eu tenho condições de digitalizar um filme Super 8, um filme 8, um filme 16mm, né? Em Full HD, com qualidade legal, para as pessoas pelo menos ficarem você felizes, tem uma né? garantia da
continuidade daquele material, porque com o tempo ele vai se deteriorando, por exemplo, ninguém né? conserta mais videocassete. Eu tenho mais ou menos uns 10 videocassetes, uns que eu nem usei, porque na hora que dá defeito eu troco. E fico torcendo para não dar defeito, porque ninguém mais conserta. E ainda existem nos armários empoeirados e mofados da cidade muitas fitas com algum material, nem que seja 10 segundos de uma rua que está diferente, 20 segundos de um plano geral de uma praça que já está transformada, entendeu? Dentro do material particular das pessoas. Então eu abro essa janela para prestar esse serviço e aí a partir daí eu amplio e você a acaba indo possibilidade conhecer também, desse né? garimpo. Nesse processo você fica sabendo onde estão aquelas imagens, quem tem essas imagens, o que pode ser feito. Eu aqui na TV Diário, eu tenho colocado muito trabalho bruto daquele que foi apresentado lá no Encontro Reminiscências. Né? Agora, quem quiser saber mais sobre o encontro, quem quiser participar, quem quiser fazer esse contato com você para continuar continuar essa demanda, né? Olha, Léo, eu tenho isso aqui, interessa, vamos fazer. Como que deve proceder? Bom, é um trabalho em construção, uma coxa de retalhos muito grande. Eu tenho muito material que não dá um filme, mas às vezes eu tento ver o que eu junto para dar. Né? A pessoa pode me encontrar no Facebook, que é a maneira mais fácil, Léo Bittencourt. Tem o grupo Reminiscências também. Ainda não tem uma data prevista do próximo encontro? Espero que seja no segundo semestre. Desse ano. Porque vai demandar uma produção agora mais forte, porque eu já me encantei com determinado tipo de coisa. Depois desse, umas pessoas me procuraram para dar sugestões de algumas coisas parecidas com o que eu faço, que estão acontecendo segmentalmente na cidade. Então agora eu não consigo imaginar o evento sem chamar essas pessoas para unir uma coisa, essa grande convergência, né, sobre memória, entendeu? Tudo é memória relacionada ao evento, mas são variantes de memória, né, que diz respeito a isso, a identidade, a tudo isso da vida das pessoas, né? É isso. Eu tenho um projeto muito maior, mas assim, eu acho que isso tudo vai chegar à hora certa. Tudo vai ter seu tempo certo, né? Espero estar vivo até lá, espero que o caminho continue bem pavimentado para poder fazer essas conquistas, né? Porque não é difícil você contar a história de uma cidade tão nova como Teresópolis. Assim, ela é nova como cidade ainda, né? É a caçulinha da região serrana, tem 126 anos só, uma jovem, né? E abriu a estrada direta, ela tinha 60 e poucos. O que é 60 e poucos anos na história de uma cidade? É verdade, de um uma município, vida, né? Quer dizer, eu sei, mas assim, para uma vida de uma pessoa... é muita coisa, mas para uma cidade é nada. Ela estava debutando e abriram a estrada, e aí o que aconteceu depois que abriu a estrada? Quantas casas foram construídas em que espaço de tempo? Quantos hotéis foram minguando porque já não recebiam hóspedes, porque já compraram o seu lote de casa para morar? Entendeu? Então, esses desdobramentos você começa a entender. Olha, gente, ninguém pensava nisso. Olha que modificação. Quer dizer, algumas pessoas, algumas coisas se minguaram para outras crescerem, né? Resta a gente avaliar se o que minguou, o que cresceu, se cresceu bem, né? Saneamento básico, por exemplo. Será que essa pressa de veranear em Teresópolis, né, não poderia ter sido melhor pautada, são perguntas, né, por um governo em que fala, olha só, vamos crescer aqui com saneamento básico. E agora, como é que faz com uma cidade com 170 mil habitantes, 99% das casas sem saneamento básico? Eu estou entrando nesse assunto, poderia entrar em outros. Claro, né? São perguntas só para ilustrar o que né? está no pano de fundo da memória, porque a memória ela está ali para você se servir e falar, olha, essa história já foi contada. Entendeu? E é isso, a gente continua contando a história. Espero que meu filho, Theo, que de repente daqui uns 20 anos, 25 anos, conte a história do que está acontecendo agora. Já dá uma bossa, né? É isso aí. Léo, eu quero agradecer demais a sua participação no nosso programa. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou, a gente teria muito mais para conversar, mas numa outra oportunidade a gente vai continuar essa conversa. Parabéns por esse trabalho do Reminiscências e que esse projeto cada vez
cresça e todos os outros também ligados à memória e à história, que são muito importantes. Tá bom, agradeço a toda a visibilidade que eu puder ter na mídia para falar desse projeto, né, que ele vai de encontro com a identidade da cidade, quem está assistindo, né? Então, espero estar sempre podendo contribuir e aceito de bom grado qualquer contribuição que tiverem, né, para alimentar nossos projetos. Eles dependem de vocês. Obrigado, viu? É isso aí. E muito obrigada para você também que está nos assistindo aqui na Diário TV, no nosso canal no YouTube e também pela rede Facebook. Lembrando que todo esse conteúdo você acha não só aqui na Diário, mas também na internet. Até semana que vem.